pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre trabalho. Esse trabalho não é aquele trabalho que nós fazemos no dia a dia para ganhar nosso alimento. Esse aqui é um trabalho em física. Ou seja, nesse vídeo nessa aula 1, nós vamos falar sobre um trabalho de uma força. Então lá, trabalho de uma força, ou melhor, trabalho de uma força vou voltar aqui, ter uma força paralelo ao deslocamento. Eu vou aqui numerar quais os tipos de trabalho. Então eu tenho esse aqui da primeira aula, que é o trabalho de uma força paralelo ao deslocamento, ou trabalho paralelo ao deslocamento. E também eu tenho um trabalho da força peso, eu também tenho um trabalho de uma força constante. Esse trabalho aqui é o deslocamento paralelo, que é de uma força constante, mas tem outro trabalho de outra força constante, que é quando eu tenho um trabalho que eu tenho um ângulo ao deslocamento. Então vamos lá. Vamos falar aqui na primeira aula sobre o trabalho paralelo ao deslocamento. Vamos supor aqui que eu tenho um bloco, né? Aqui ele está na posição A e ele vai para a posição B. Como ele vai para a posição A até a posição B, eu tenho uma força. Tem uma força que atua para ele sair do seu local aqui, da posição A para a posição B. Então eu tenho duas situações. Aqui eu vou ter uma força nesse sentido aqui, ó. Aqui tem uma força, que é um vetor. E aqui eu tenho o meu deslocamento nesse sentido. Observe que aqui, ó, nessa situação, ó, a minha força F e a minha distância B, elas estão no mesmo sentido, ó, tudo para a direita. Então, ó, o trabalho, deixa eu colocar aqui, trabalho nada mais é do que uma grandeza física que mede a transferência de energia. Então aqui eu tenho uma força, né? Uma força aqui, ela transferiu energia para o meu bloco, certo? E ocasionou um deslocamento. Então aqui eu trabalho, deixa eu colocar aqui uma descrição aqui. Aqui no campo, trabalho é uma grandeza física que mede a transferência de energia, ou uma transferência ou uma transformação de energia. Por que uma transferência ou uma transformação? Porque aqui, ó, quando eu tenho um deslocamento, é uma energia, né? De um corpo se movimentando. Então ele transferiu ou transformou essa energia. E a minha unidade, vou colocar aqui, unidade é o joule. Certo? Então aqui é uma definição do trabalho. Trabalho é uma grandeza física que mexe a transferência de energia. Então eu tenho uma força
foi aplicada a esse bloco, né? Esse bloco teve um deslocamento. Então, ó, como o trabalho está relacionado à minha força e também o deslocamento, então o trabalho pode ser tal, que vai ser a minha força vezes o deslocamento. Tem livro que tem esse símbolo aqui e tem livro que dá o como W. Vamos usar esse de cima, que é o tal. Então aqui nessa situação, ó, quando está no mesmo sentido, eu tenho o trabalho positivo. Trabalho positivo. Vamos ver outra situação. Então aqui eu tenho um bloco na minha posição A, um bloco em cima, ele vai para a minha posição B. Então ele estava aqui na posição A e foi para a posição D. Então houve um deslocamento. Só que a minha força ela está no sentido contrário do meu deslocamento. Sentido contrário, ó. Quando eu tenho sentido contrário, eu tenho uma subtração aqui. Então eu tenho o meu trabalho vai ser negativo a força vezes o deslocamento. Ou seja, essa minha força aqui, ó, essa minha força aqui está em verde, ela está impedindo que esse meu corpo haja um deslocamento. Um exemplo aqui. Se eu tenho duas pessoas, uma nesse sentido, verde, e eu tenho uma força, outra pessoa nesse sentido aqui, ó. Ó, nessa situação, essa força é maior do que essa de verde. Então, ó, essa força aqui de roxo, ela tem um trabalho positivo, está indo na direção do deslocamento, e essa força é um trabalho negativo, que ela está impedindo que esse bloco aumente a sua distância. Então aqui é uma força negativa. Ou seja, aqui, ó, na minha situação aqui em cima, eu tenho um trabalho que nós chamamos de trabalho motor. Quando o meu trabalho ele é positivo. Quando eu tenho um trabalho negativo, esse trabalho ele é chamado de trabalho resistente. Então aqui eu tenho um trabalho resistente. E essa foto aqui? Essa foto é relacionada à minha força-peso, que eu vou explicar na minha outra aula, no meu outro vídeo. Então aqui, ó, trabalho de uma força paralelo ao deslocamento. É isso. Pode ver que é um conteúdo fácil, né? Quando nós estudamos ele isolado, apenas de uma situação. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor aqui que eu tenho um carrinho aqui, né? Meu Fusquinha. E esse meu motor do meu Fusca, ele tem uma força de 100 Newton. E ele percorre por uma distância de 50 metros. Então aqui ele sai do meu ponto A e vai até o meu ponto B com uma distância de 50 metros. Como que eu sei? Como nós sabemos que trabalho nada mais é força vezes o deslocamento. Qual vai ser o trabalho desse motor do Fusca aqui, desse carrinho vai ver? Em percorrer uma distância de 50 metros. Então, trabalho é a força
100 vezes 50. Então aqui nada mais é que o trabalho vai ser 5.000 joules, certo? Esse é o meu trabalho aqui. Se a minha força estava nesse sentido aqui, um exemplo, como o carrinho sai de uma distância mais ou menos aqui, ó, e vem. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, ele pisa no freio e ele percorre por uma distância de 50 metros. Então aqui, ó, ele vai pisar no freio nessa posição. Qual seria esse trabalho? Esse trabalho seria do freio, né? Seria um valor negativo. Ele estaria parando, certo? Deixa eu apagar esse menos aqui. Observe aqui, ó, que a minha unidade, como eu falei, é em joule. Então aqui eu tenho o joule aqui, ele é nada mais é do que Newton, porque força é dado em Newton e distância é dado em metros. Então joule é Newton por metro, certo? Então aqui eu tenho um trabalho motor, que foi falado, né? Trabalho resistente, que é a força é o contrário do meu deslocamento. Ele está impedindo que esse corpo esteja um deslocamento, certo? E vamos para a outra aula, que nós vamos falar de trabalho de uma força-peso. Depois vamos falar o trabalho de uma força que não é paralela ao deslocamento, para ficar mais fácil de entender em relação ao outro. Se eu ponhar do mesma em sequência, né, da aula 2, que uma força que não é paralela, vai confundir. Então vamos para a segunda aula, que nós vamos falar sobre uma força, sobre o trabalho de uma força-peso.